Olá, boa noite a todos. Opa, Ei, André, tudo bem? oi, Boa noite. Douglas. Esperando o pessoal entrar aí. Geralmente o pessoal sempre demora um pouquinho, né? Tentar aqui ajustar um pouquinho, vai ficar com a É, cabeça eu meio também. errada. Ah, é sempre assim, não tem jeito. Te ajusta, ajusta e na hora H sempre acontece do vídeo não sair tão perfeito. Eu estou aqui com o computador aberto para poder também responder algumas questões. Aí não Tá. queria ver aqui assim. Pronto, beleza. Fernanda aí, ó. Dona Fernanda. Fala, Fernanda, boa noite. O pessoal tá entrando aí devagar. Esperar mais um pouquinho, gente. Dar mais uns 5 minutinhos no máximo aqui e a gente começa a abordar as questões com as dúvidas aí de vocês. Camarada Edmar Araújo, presidente da ESAT. Estão aí. Vou poder ficar sem isso aqui.
Rapaz, esse troço de teletrabalho não é de Deus, não, tá? Nem de Buda, nem dos orixás, nem de ninguém. Nem de ninguém É que é do bem. verdade. Cara, você trabalha mais. Tecnologia, É, tecnologia, ela veio para facilitar, mas ao mesmo tempo para complicar mais ainda, para sobrecarregar. a tecnologia vem para dinamizar processos. Se os processos forem ruins, não É, tem o na que você. verdade, ela, se a gente for analisar, a tecnologia, ela escancara a relação trabalhista ruim presencial. Se você tiver uma relação trabalhista legal, já presencial, quando você vai para o teletrabalho, você consegue ter esses acordos, fazer um teletrabalho saudável. Agora, se já não é legal, já não tem Não um espere nada. trabalho saudável, possivelmente vai piorar, porque aí a demanda facilita. Eu acho que a demanda remota acaba facilitando certos tipos de assédio, né? É mais fácil você assediar o funcionário no online do que no presencial. Então, isso agrava muito mais. Daí. Pessoal, acho que já tem uma quantidade boa de presentes. Temos aí 14 participantes. Devagar o pessoal vai entrando. Quem não puder entrar também, depois vai ficar registrado aí. E a nossa live hoje é sobre o andamento do processo das horas extras da Nassau, que é a Rede Tribuna. Processo que já vai aí, doutor André, depois me corrija, mas já deve ter em torno de uns 20 anos, né, André, para mais, que esse processo vem desenrolando Consigo o e, número dele aqui, né? Será que é isso? e, Tem... Não. e que está em fase aí de execução, mas que ainda teremos muitos desdobramentos, pelo visto, em cima desse processo, até todo mundo ser contemplado com o valor a que todos têm direito em suas contas, digamos assim. André, o que eu vou começar falando, para você explicitar um pouco, que há muita dúvida, a gente é sempre bom reforçar a questão do processo em si. O que acontece? Muita gente acha que tem problemas atuais na hora extra e que pode estar entrando para dentro desse processo. Esse processo, o objeto dele já foi concluído, já foi julgado, que a grosso modo, seria hora extra feita, registrada, seja no ponto ou seja pela catraca, e não paga, é hora extra que tem que ser paga. É esse processo que nós ganhamos. É, Indiferente se a pessoa também tinha um contrato de 5, 6 ou 7, não seria isso? isso eu já falei naquela reunião presencial que a gente teve, uma reunião bem concorrida, inclusive. Isto. Eu quero fazer um pequeno histórico para a gente começar de novo, que eu acho que é sempre importante, tá? Ótimo, essa é a Esse ideia mesmo. foi uma denúncia feita pelo sindicato, inicialmente uma denúncia feita pelo sindicato ao Ministério Público, de que a tribuna estava cortando horas de trabalho
dos jornalistas e das jornalistas, porque ela avaliava que o trabalho tinha sido feito bem ou mal, e ela começou a cortar. A gente fez uma denúncia, a tribuna fez uma defesa lá no Ministério Público, e a partir dessa defesa a gente identificou que a hora em relação ao que estava no ponto, com aquilo que era a hora de entrada e saída na catraca, tinha uma diferença. E aí, depois que transitou todo o processo no Ministério Público, nós resolvemos dar entrada numa ação cujo objeto era diferença de horas da catraca para as horas registradas no ponto. A gente dizia que o trabalhador e a trabalhadora estavam recebendo menos horas porque a tribuna estava considerando as horas que estavam registradas no ponto e a gente tinha uma prova de que o trabalhador ou a trabalhadora já estava há mais tempo lá trabalhando. Inclusive, tinha uma história de que se o trabalhador saísse por menos de 15 minutos ou 5 minutos, eu acho, eu não lembro disso direito, considerava esse tempo como não contado. A tribuna fazia uma média de que se saísse por 5 minutos, era só uma fugida do espaço de trabalho e não era trabalho. Quer dizer, se um jornalista fosse até a rua ali, pegar uma informação com uma fonte que não quisesse entrar na empresa e voltasse antes de 5 minutos, já estava considerado aquele tempo como perdido. Era um assédio da tribuna que queria fazer com que o tempo das trabalhadoras e dos trabalhadores jornalistas fosse utilizado ao máximo possível. Ela só queria pagar pelo tempo operacional mesmo, de trabalho, escrevendo, como se o jornalista não tivesse pensando, apurando e fazendo tantas outras coisas que se faz fora do horário que você está grudado no computador, né? E já falamos de computador nesse período. Então, nós não tínhamos, nem era informação desse processo. É uma ação que foi o sindicato que entrou, né? Não é uma ação que trabalhadores fizeram pedido. Então, o que o sindicato tinha na mão naquele momento está havendo uma diferença entre o registro no ponto e o registro na catraca de acesso da empresa. E foi isso que foi pedido, foi isso que foi deferido. Então, aí as pessoas falam assim, mas já não transitou em julgado, o que a empresa pode discutir? Ela pode discutir muita coisa. Tem as informações individuais sobre o trabalhador, nós nem as tínhamos, nem poderíamos colocar numa ação coletiva. Se eu for trabalhar informação individual de cada trabalhador, ela vira uma ação individual e não uma ação coletiva. Então, isso é importante. Tem uma coisa, se ainda houver diferença entre valor da catraca com horas na catraca e horas no ponto, nós entendemos que isso ainda é matéria para ser discutida judicialmente, para aqueles que estão aí ainda. Esse é o nosso entendimento. Mas outras coisas, outros fundamentos, porque alteraram meu contrato, nada disso está no processo, nem podia estar. Se precisar, tem que fazer ação individual. Se tiver uma necessidade que seja coletiva, é uma outra ação. Entendeu, Douglas? Isso tem que ficar muito claro. O que transitou em julgado sindicato, pegue as informações que estão na catraca, as informações que estão no cartão de ponto e execute a diferença. É isso. Foi só isso. Agora, a empresa pode vir dizer o seguinte, não, esse trabalhador ele está fora ali do regime da sentença porque ele estava ocupando a função de chefia. Ou então porque o trabalho dele era exclusivamente externo. Entendeu? Então, a gente precisa ter isso em mente para não criar expectativa nem de que situações atuais estariam dentro, fora daquilo que está definido na própria sentença como coisa julgada, a expressão é essa, e nem achar que a empresa não pode falar mais nada, porque a situação agora é a situação de transformar a decisão coletiva genérica, porque era uma ação coletiva genérica, em situações individuais. Aí, na situação individual, vai entrar a posição em que a pessoa se encontrava, identificar se o trabalhador realmente fazia justo porque estava dentro da condição
de jornalista geral, se não estava naquelas condições especiais que a própria lei diz que não tem direito à jornada de 5 horas. E tudo vai identificar os dias que trabalhou, os dias que não trabalhou, o tempo que ficou de licença eventualmente, né? Se o trabalhador ou a trabalhadora tiveram durante um tempo como jornalista, depois passaram para aquelas funções específicas, tem que ser identificado isso no levantamento para poder pagar pelo tempo que esteve na condição de jornalista. Tem tudo isso e tem uma discussão aí, Douglas, que a gente acha que ela não é pertinente, mas que a empresa tem a possibilidade, ela tem direito de colocar, que é aquela questão do repórter A. Nós entendemos que não existe aquela discussão, o repórter A fazia trabalho dentro apesar de fazer pauta fora, porque é normal você fazer reportagem e fazer apuração fora, isso é da profissão. Mas fechava o trabalho dentro da redação, fazia matéria e tudo mais. Então, esse trabalhador também tem direito às horas extras, porque ele tem... O trabalho dele é parcial, fora e dentro da redação. E a lei só exclui aquele que tem trabalho exclusivamente fora da redação, aí exclui do controle das 5 horas. Então, inclusive, nós precisamos, a gente vai ter uma audiência para discutir essa questão do repórter A. Os processos que tem repórter A estão parados para essa discussão. Todos vão ser definidos por uma audiência que vocês já sabem. E é bom que a gente tenha uma boa testemunha para a gente levar para falar sobre essa situação do repórter A. Alguém que conhece essa situação, que não está beneficiado por ela, mas que conhece a situação dos repórteres que eram considerados repórter A. Então, isso é importante para a gente também. E aí você já respondeu até uma pergunta que tinha sido encaminhada sobre justamente se a categoria do repórter A entraria como na categoria de chefia. O nosso entendimento é que não, e a gente vai estar continuando atuando para que o repórter A permaneça com o direito de receber essas horas extras. Isso foi levantado pela empresa numa contestação. Nós fizemos uma réplica dizendo que ela está errada e a questão não é chefia, entenda isso, porque a chefia é só um dos casos que não se submete ao controle de ponto e a jornada de 5 horas. O outro caso é quem trabalha com expediente exclusivamente externo. A nossa prova é que o repórter A trabalha também em atividade externa, que faz apuração, mas que faz o fechamento, a produção toda interna, e aí ele não está submetido a essa exceção que retira o direito às horas extras. Está dentro da condição de jornalista básico, né? Sem ser os casos de funções de chefia, de redator, aquela coisa toda lá. O doutor André, nós tivemos uma audiência, até eu participei lá atrás, ano passado, salvo engano, acho que em abril do ano passado, alguma coisa assim, que foi quando ficou acordado que a empresa seria, de 10 em 10 jornalistas, ela encaminharia a documentação para a gente fazer o levantamento, ajustar e encaminhar as execuções. E isso finalizaria em torno de março, abril deste ano. A que pé em si que ficou isso? Aí, em dezembro, a gente teve uma outra reunião contigo e já tinha sido executado em torno de 103 pessoas, faltaria o resto. Como que está isso em si? Não, veja só, essa era a previsão, né? Previsão se tudo tivesse dentro do tempo, se não desse nenhum atraso. Houve alguns atrasos, a própria pandemia paralisou os processos, e esses processos que tinham contestação sobre a questão do repórter A, por exemplo, e outras contestações, a empresa apresentou outras contestações que ela não conseguiu, pelo menos em primeira instância, ela não conseguiu emplacar, e essa de repórter A a gente acha que ela também não vai conseguir emplacar, mas isso faz que tenha uma demora. Aí você tem uma réplica, uma discussão, o juiz leva um tempo a mais para discutir, para decidir sobre essas questões. O do repórter A até hoje não foi decidido porque precisa de uma audiência. A gente estabeleceu que nesse caso vai ser preciso ouvir testemunhas para
para resolver essa pendência. E então a gente tem uma parte de processos que não fecharam ainda. E, inclusive, um dos problemas que a gente teve foi que, com a pandemia, a gente começou a não conseguir mais fazer o acautelamento da documentação na vara. Então, deu uma parada, sim, e a gente está esperando o fim da pandemia para poder retomar os processos. Já tem processo que já tem recurso, inclusive recurso que a empresa fez sem garantia da execução, e nós apresentamos contestação sobre isso e tivemos o primeiro julgamento de um processo no 2º grau, que a gente ganhou agora. A matéria nossa era correção, a diferença de correção entre... Rodolfo quer participar aqui da live. A diferença de correção, e aí a gente ganhou a diferença de correção a nosso favor, que é o IPCA, e foi o primeiro julgamento, mas a questão era essa, a questão que estava posta era essa, a gente ganhou, vamos ver como é que vão ficando os outros recursos. E a gente tem colocado que a empresa, ela não poderia recorrer sem a garantia da execução. Nós temos sustentado sem a garantia do pagamento, né? Do pagamento recursal, né? Do que é incontroverso, do valor que ela entende que é devido. Cabível. Você falou aí sobre a questão do IPCA. Aí, da agora para frente, todos as outras execuções seguem isso, ou ela vai ter, cada uma ela vai ter esse direito de fazer essa contestação desse índice? Como que funciona? Ela vai fazer a mesma contestação, a gente vai levar para a nossa contestação o recurso dela, e aí a justiça vai definir. A justiça essa matéria tem sido definida de uma forma muito pacífica, porque o STF suspendeu. Então, o que os juízes aqui falam? Eles dão a TR e deixam suspensa a possibilidade da execução do IPCAE para o futuro. Entendeu? Então, eles condenam falando assim, não, dá IPCAE, a gente dá o TR para não ficar parado o processo e garante que o IPCAE possa ser executado no futuro se o STF decidir que o IPCAE é o valor... aí pega todo mundo. Aí em cada um vem a decisão do STF e já se aplica automaticamente. Porque quando o STF define um recurso repetitivo, a aplicação ela tem que ser automática nos tribunais inferiores, né? Nas instâncias inferiores. Entendi. Uma outra dúvida aqui, que o pessoal está perguntando se foi dada entrada em algum recurso em segunda instância. Você já acabou de falar que já começou a subir, segundo a terminologia jurídica, né, o jargão jurídico, já começou a subir esses recursos. Isso. Até março, começaram cinco processos, já foram para a segunda instância. Um deles foi julgado agora virtualmente, né? A gente estava lá presente, mas não era presencial. Nem precisamos sustentar, porque a nossa tese já tinha sido vencedora. Que é essa que eu estou te falando do IPCA. Uhum. Os outros julgamentos das execuções está totalmente parado? Tem previsão de retorno? Agora voltou a ter prazo. Nós ficamos um tempo sem prazo correndo. Agora o juiz pode julgar, mas eu acho que ele está esperando a possibilidade da gente retornar à audiência presencial por conta da necessidade dessa prova do repórter A. Porque todo processo que tiver discussão sobre repórter A, a gente vai ter que esperar a solução dessa prova aí, que é uma questão fundamental para ele liberar o andamento dos processos. Você sabe nos dizer, André, quantos processos em si chegaram a ser executados? Eu acho que nós temos mais de 35 processos, porque a gente fez aquela divisão de 10, né? Eram mais ou menos 300, a gente fez 10, e alguns tiveram Então, a gente não completar se 30 10. vezes 10, praticamente todo mundo já foi executado. Não, todos os que a gente tinha na mão, a gente deu entrada. Todos. Não teve. Então. Todos os que foram apresentados, a gente deu entrada. Agora, Okay. são posições diferentes no andamento, né?
pessoas que ainda não saíram, isso é uma questão que depois assim, a gente pode... vocês organizam para a gente fazer os atendimentos individualizados, Douglas. As pessoas que ainda estão no sindicato, na tribuna, podem discutir situações atuais desde que elas estejam enquadradas na sentença. De novo, desde que seja algo verificável pela diferença entre o que foi pago no cartão de ponto, que foi indicado pelo cartão de ponto, e a entrada e saída na roleta. Entendeu? Se a situação estiver provada dessa forma, nós podemos ainda avaliar de pessoas que estejam ou que tenham sido demitidas. Ainda trabalhando e nessa situação. Exatamente. Porque nós entendemos André, que ela é permanente. Enquanto a tribuna adotar essa mesma forma de contagem, ela ainda está válida a decisão. Sobre a situação dos idosos, a gente chegou a fazer alguma defesa para antecipar esses julgamentos? Eu não sei te dizer isso agora, mas eu posso mandar depois. Desde que a gente tivesse a informação, é possível que tenha pedido julgamento preferencial, né? Preferencial, né? Isso agora, mas eu posso olhar e depois mandar para vocês e a gente anota essa aí para a gente informar depois. O Marcelo até colocou uma pergunta aqui, eu vou começar a ler algumas perguntas que o pessoal está mandando. Tem como ter uma previsão em que pé que anda a situação de cada um que não foi chamado? Na verdade, Marcelo, me corrija se eu estiver errado, viu, André? Mas não existe ser chamado ou não ser chamado. O processo, todos os processos de todo mundo estão sendo executado. É basicamente tudo meio que interno entre o sindicato, a empresa e o jurídico. Executando, inclusive, é o sindicato. As pessoas estão relacionadas, mas o autor das execuções é o sindicato, é uma execução coletiva. E eu não vou dar nenhuma previsão de nada. Eu já fiz uma previsão lá atrás, até, de certa forma, para deixar as pessoas um pouco mais tranquilas, e aconteceu a pandemia, né? Então, Sim. eu não vou dar previsão, não tem previsão, porque a gente não sabe quando é que a justiça volta à normalidade. Então, não vou fazer previsão, a gente tem que considerar que isso é algo que vai depender muito do retorno e da capacidade de retorno, porque a gente não sabe se quando retornar, vai retornar 100% o trabalho, entendeu? Então, pode ser que a gente retorne com a Justiça do Trabalho parcialmente ainda paralisada, com menos gente. Então, não há nenhuma possibilidade de dar qualquer previsão sobre o andamento do processo de agora para frente. Eu vou tentar explicar, André, para todo mundo que está assistindo, as pessoas que vão assistir também, assim, de uma forma mais clara, o que aconteceu até agora. O processo, a gente entrou com o processo, nós tivemos o ganho do objeto da ação, que seria a hora extra realizada e não paga, vai ter que ser paga. Aí a gente ganhou... Olha só para a pessoa ficar mais ciente, que a gente tem que bater nisso sempre. Diferença entre verificação do ponto e a verificação da catraca de entrada e saída da tribuna. É isso. Ok. Entendi. Enfim, fez essa verificação. Todo mundo que aconteceu isso, conseguindo, ganhou. Chegou no momento de fazer a execução e seria cobrar da empresa. A grosso modo, seria cobrar da empresa. Aí houve aquela audiência, diante de toda a situação, são 300 e poucos processos, diante a própria situação de fale, mas não fale da tribuna, que é uma das justificativas da própria empresa, o juiz entendeu de fazer essas execuções em grupo de 10, sendo encaminhado pela própria justiça. A gente não teve também autonomia de o Douglas vai primeiro, o André vai depois, o fulano vai depois. Que é até bom falar sobre isso, que lá atrás a gente fez aquela questão do pagamento para fazer os cálculos. E o entendimento, e a gente iria dar prosseguimento em cima do andamento. Douglas pagou, vai para execução. André pagou, vai para execução. Só que diante de toda a situação que ocorreu, não foi possível.
Houve, inclusive, devido ao entendimento e ao acordo do juiz, que a gente não poderia esperar mais pessoas que não pagaram, a gente tem pessoas que até o momento não pagou, ou a gente Exatamente. parava o processo, todo mundo seria prejudicado, ou a gente teria um retorno. Nós levamos isso para a própria justiça, a justiça entendeu o seguinte, vocês podem fazer esses cálculos mesmo de quem não pagou, a gente fazemos, né? O sindicato tirou do próprio caixa esse valor para pagar o contador e depois vai, claro, descontar assim que os processos forem ganhos. E aí a justiça entendeu, vamos dividir isso em 10 e vai ser o próprio juiz, a própria justiça está sorteando. Feito isso, aí a tribuna estava encaminhando de 10 em 10 pessoas toda a documentação, que era checado, o contador checava, fazia os cálculos, o jurídico pegava, vocês pegavam e fazia a execução do processo. Aí abre-se um prazo para a própria tribuna fazer os contestamentos cabíveis, digamos assim. A gente pode até não concordar, mas é direito da lei. Aí que vem, e aí começa-se a subir processo por processo para a segunda instância em caso de não concordância na primeira instância, digamos assim. A Não, grosso modo seria isso. então vamos tentar só explicar mais um pouquinho. A gente vai lá e define que a gente vai dar entrada em todos os processos, porque senão a execução viraria individual. E aí uma execução individual seria um problema muito maior, muito maior. Então a gente decidiu, vamos manter a execução coletiva, só que nós vamos separá-las em bloco para a gente não ter problema de uma execução enorme que nunca chega ao fim. A gente tentou fazer um meio termo entre uma execução que seria individual e uma execução coletiva. Então essa foi a primeira tentativa que a gente tem que considerar. Quando a gente fez, a gente pegou os processos que já tinham cálculo, separamos todos e juntamos os que tinham cálculo. Os que não tinham cálculo, a gente separou em outro bloco e demos entrada todos eles no mesmo dia. Só que o problema é o seguinte, a justiça vai distribuindo da forma que ela entende. Então, alguns que deram entrada com cálculo foram primeiros que estavam na metade, às vezes eram que estavam sem cálculo, o que não misturou, se eu salvo engano, não misturamos pessoas com cálculo das sem cálculo. Mas a ordem a gente não tem como estabelecer, porque isso é a distribuição lá da justiça. E aí, a partir disso, os processos que tinham cálculo foram sendo contestados logo pela tribuna. Aí ela juntava com a contestação dela a documentação do cartão de ponto dos trabalhadores e a roleta lá para a gente saber ter como se manifestar. E na volta a gente se manifestava sobre essa documentação também. Nos casos que não tinha cálculo, a tribuna tinha que primeiro apresentar a documentação para a gente. Aí o processo é um pouco mais demorado, porque a gente fazia o cálculo e apresentava o nosso cálculo para a tribuna depois contestar. E toda essa documentação ela ficava lá resguardada na vara, enquanto a gente não tinha ainda a pandemia, a gente ia lá na vara e dava entrada na documentação num pendrive e resguardava essa documentação lá para que o juiz, na hora de avaliar, pudesse, por exemplo, submeter lá ao contador dele para ele verificar essa documentação, que cálculo que estava certo, qual é o cálculo que estava errado. Aí, a partir daí, o juiz, depois de feito esse vai e volta, só para vocês terem uma ideia, às vezes a tribuna não manda documento de um determinado trabalhador porque ela diz que ela acha que aquele trabalhador não tem direito. Aí a gente tem que peticionar o juiz para que o juiz faça a tribuna cumprir o acordo dela e mandar a documentação. Então, o que deveria demorar um mês para acontecer, às vezes vai demorar 1 mês e meio, 2 meses. Aí a tribuna tem que mandar a documentação, aí a gente faz o cálculo, depois do cálculo feito, a gente submete a documentação ao juízo, e o juízo vai decidindo. Quando ele vai decidindo, abre-se a possibilidade de recurso tanto para nós quanto para a tribuna, porque ele pode decidir também em desfavor da gente. Por isso é preciso recorrer. O direito de recorrer não é só para a tribuna, é nosso também. Porque se o juiz fixar uma tese que não é a nossa tese, a gente tem que ter pelo menos o direito de ir até o 2º grau, até o TRT, para poder discutir essa tese. Solucionadas essas questões,
o processo volta aí já para penhorar, para fazer tudo. Então, a gente já tem um processo com julgamento. Vamos ver como é que esse processo vai se desenvolver, porque esse vai virar agora o pedido para que o juiz determine, quando ele descer, determine a penhora de valores dentro da conta da tribuna. Um processo que está um processo que está com as 30 pessoas no sentido? As 10 pessoas? Pessoas, né? Tá. Processo de 10 pessoas. Tem duas dúvidas, eu vou começar pela da Thaisa, que é sobre a situação de que se o sindicato ou a justiça convoca. Não, nem o sindicato nem a justiça convoca ninguém, Thaisa. Na verdade, o que está se discutindo agora na justiça é trâmite mais interno, é questão mais de cálculo e andamento mais interno. Então, não há o que a gente chamar a pessoa, chamar o jornalista, nem para depor, nem para nenhum tipo de acordo, de documentação extra, nem nada, a não ser aquela situação do repórter A que vai ter uma audiência para tratar especificamente daquele caso. Aí a gente vai precisar de testemunha. Os outros não, os outros é a própria justiça que vai determinando a listagem das pessoas, a tribuna encaminha a documentação, a gente faz a checagem e faz o andamento desse processo. Entendeu? Então não tem essa da gente ou da justiça chamar. Ninguém mais não. Douglas, é aqueles casos em que às vezes vem informação para a gente de que a pessoa estava, por exemplo, como chefe de alguma, né, estava em alguma situação que excluiria o direito dela. Aqueles casos lá do artigo 306 Sim, da CLT. que na época vocês chegaram a buscar o sindicato e a gente chegou a acionar para verificar aquelas pessoas. Se é verdadeira ou não. Quando não tem informação dentro do processo, a gente inclusive contesta, mesmo que a informação que a gente tenha possa indicar a possibilidade aí de que a pessoa ocupou função que não era compatível com o regime de 5 horas. A gente diz o seguinte, não, você tem que provar, tem que estar registrado na documentação, porque eu não posso pressupor que a pessoa trabalhou em função que excluía 5 horas se não está registrado pela própria empresa. Então, Claro. que a pessoa podia estar em desvio de função. Aí a gente não aceita essa discussão por parte da empresa e contesta a mesma questão, pedindo que se aplique a ela o regime de 5 horas, né? Desculpa aí, tá? Estou ficando rouco aqui. Tudo bem. Uma outra dúvida. Coisa é lembrar, o sindicato está fazendo as execuções. Isso normalmente seria uma execução só, com 300, 400 pessoas. A gente resolveu dividir em blocos de 10 para facilitar a execução, mas ela não deixou de ser uma execução coletiva. Coletiva. A Beatriz, ela perguntou o seguinte, que existia a orientação de pegar o crachá de visitante quando o horário extrapolava, e aí saíamos com o crachá normal e aí o jornalista retornava à empresa com o crachá de visitante. Como que é possível confrontar esse ponto? É justamente isso que está sendo confrontado, não? Não. Se não está registrado no crachá dela, a entrada e a saída dela, eu não tenho como fazer. Não é isso que foi pedido na prova. Então não é isso. Tá, ok. É quando é o crachá do próprio jornalista. Isso é uma outra causa, isso é um outro fundamento que, inclusive, se alguém quiser tentar, se isso continua acontecendo, a gente pode fazer ação, o sindicato pode encaminhar a ação, mas isso é outra causa. O que a gente tinha de informação é que os jornalistas estavam entrando, saindo, mas a empresa só considerava como tempo efetivo o tempo que o trabalhador estava sentado na frente do computador produzindo. Se o trabalhador saísse para pegar uma informação, ou saísse para ir ao banheiro, tudo isso ela estava cortando do tempo de trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras. E nós dissemos o seguinte, não é assim que funciona. Tempo à disposição é todo o tempo que a pessoa tem, inclusive com as necessidades que ela tem de fisiológicas, de parar para pensar. Não é a tentativa da empresa é extrair do trabalhador e só pagar para ele tempo dele sentado digitando.
é o que a gente chama de porosidade do tempo, né? É transformar o tempo como um bloco sem nenhuma parada. Se o cara parar para se coçar na cadeira, eu desconto o tempo. Então, essa é a questão. Se vocês foram forçados a pegar crachá e entrar com outra indicação, eu não tenho essa informação, ela não vai ser discutida no nosso processo. Agora, pode ser discutida em um novo processo em que a causa de pedido seja essa. Trabalhadoras e trabalhadores estavam forçados a sair, bater o ponto de saída e depois pegar um outro crachá para entrar. Isso é uma outra causa. A Dani está tendo a dúvida aí, Dani Campos está tendo duas dúvidas sobre se ainda é cabível encaminhamento de documento. Não há necessidade de encaminhamento de documento no sentido que todo mundo já está contemplado, a não ser que você estava nessa situação e não foi contemplado. E ela fala também da questão da listagem. A gente pode retomar, essa lista já é pública no site, tem a lista de todo mundo que está no processo, mas a gente pode novamente publicar para, se por acaso algum jornalista que esteja nessa mesma situação que a gente está falando aqui e não entrou, aí pode requerer a juntada de documento, correto, André? Aí a gente precisa olhar e a pessoa vai se cientificar de que nesse momento a tribuna vai, inclusive, sustentar outras coisas, né? Mas dá para fazer, a gente pode atender, eu acho que aí tem que ser atendimento pessoa por pessoa para a gente tentar identificar a situação. O que nós entendemos hoje é que quem ainda está fazendo atividade ou que saiu há pouco tempo, há menos de 2 anos, pode requerer essa diferença e a gente prova o tempo daqui para frente, né? O tempo desde que a gente deu a entrada para frente, porque no nosso entendimento a sentença não acaba enquanto a empresa continuar adotando o mesmo procedimento, a obrigação permanece vigente. E aí eu vou reforçar o seguinte, a gente continua tendo muitas reclamações sobre a situação aí da questão do crachá de visitante. Isso é uma nova ação, a gente precisa de sentar com vocês e elaborar essa ação, mesmo porque a gente precisa de prova. Então, a gente tem que ver como vai ser o levantamento dessas provas para identificar essa burla da empresa ao contrato de trabalho. Uma outra dúvida é sobre a questão de se conseguimos individualmente os valores homologados. André, a gente pode levantar esses valores e repassar, né, os valores do... Individualmente, né? Só individualmente, com atendimento individual. Sim, claro, no atendimento individual a gente pode repassar. A gente combina, pessoal, de a partir de segunda-feira você estar entrando em contato lá com o sindicato para cada um estar buscando os valores que a gente encaminhou para ser executado na justiça. Os homologados, falando aí, homologado é aquele que o juiz já deu uma decisão, mas ele ainda não é final, tá, Douglas? Ainda tem recurso. Sim. Acho que agora... Entendeu, né, pessoal? Não temos ainda nenhuma decisão final, ainda tem recurso até chegar a essa decisão final. A empresa chegou a fazer algum depósito de garantia, justamente que nós falamos mais à frente, no início da live. Até o momento, a empresa não fez nenhum depósito recursal. E nós estamos contestando isso em todos os recursos dela. Há alguma sinalização de acordo, André, da empresa sobre essa situação toda? Não, nem... Aliás, eu espero o contrário. Espero que essa empresa, do jeito que ela está, ela queira dar um grande calote. Então, está na hora de todo mundo ficar de olho para ver se ela está vendendo patrimônio, mandar informação para a gente. Quando a gente tiver uma informação concreta, documentada, nós vamos atravessar um pedido de bloqueio de tudo que ela tiver. Inclusive porque a Nassau, da parte do cimento, né, lá da parte da construção civil, do cimento, não sei como é que é identificada aquela indústria deles lá, está com bloqueios lá em Cachoeiro, porque não pagou um monte de trabalhador da área de cimento. Então, fiquem de olho, mandem informação, mas é informação concreta, não adianta chegar para a gente com suspeita só, né? E precisa de informação concreta sobre essa situação para informar no processo, pedir ao juiz que
que bloqueie patrimônio da empresa para garantia da execução. Inclusive, é o que eu estou dizendo, nós, toda vez que ela recorre, a gente tem colocado que no recurso não há possibilidade do recurso dela ser provido porque ela não garantiu a execução ainda. A Patrícia está falando sobre a questão da reporterar. Patrícia, a gente solicita que depois você verifique a live, vai ficar salva, e aqui a gente já falou sobre esse tema. O Vitor... Então, se ela quiser saber, ela pode marcar um atendimento específico para ela entender a situação, né? Vou tentar passar aqui rapidamente de novo, Douglas. É o seguinte, a empresa contesta... Porque a gente já está quase acabando, senão a gente não vai dar tempo. A empresa contesta o repórter A dizendo que o repórter A trabalha exclusivamente fora. A gente está dizendo que não, que ele trabalha fora e dentro da redação. Por isso, ficou levantada a questão para fazer uma prova em uma audiência que vai servir para todos os processos. O Vitor está perguntando sobre a situação de quando chegar a hora de receber o dinheiro, o sindicato vai entrar em contato ou a gente precisa fazer algum movimento individual? Não, Vitor. Assim que receber todos os processos que o sindicato encampa, quando chega o momento de receber o alvará, a gente entra em contato para pegar a conta de vocês, para pegar os dados certinho e é encaminhado todos os valores. Pode ficar tranquilo que a gente entra em contato com vocês e é bom sempre vocês estarem deixando o contato de vocês atualizando o endereço, atualizando o telefone, né, para no momento, na hora H, a gente está tudo certo. Uma outra dúvida, André, que eu acho que você já respondeu indiretamente, são os demais jornalistas que eram auxiliares de chefe de reportagem, que eles tinham um contrato fixo com o número de horas extras. Eles ficariam a par desse processo ou eles estariam encampados também nesse processo? A diferença entre a entrada e a saída da catraca for maior do que o tempo de entrada e saída da catraca for maior do que a soma de 5 com a extensão de carga horária, vai receber hora extra. Ok. Entendeu? O que vai definir a diferença entre a catraca e o cartão de ponto. Outra dúvida aqui, pergunta, é sobre a questão dos contra-cheques, se pode entregar ainda. Não tem necessidade, a empresa encaminhou todos os documentos, né? O que eventualmente pode ver, na hora que for fazer levantamento, se a pessoa ainda está na fase de levantamento, algum contra-cheque pode servir para a gente confrontar com os dados que a empresa está trazendo, porque, de certa forma, a gente está tendo que confiar que a empresa não altera os dados, né? Então, sempre é bom, mas, às vezes, essa pessoa especificamente já pode ter tido a conta dela já tramitada, a gente já pode ter feito o cálculo já pode ter sido contestado, aí a gente não tem mais momento para fazer essa diferenciação aí, entendeu? A diferença. Outra dúvida também é sobre a questão de substituição de cargos. Eu acho que é a mesma situação, você substituiu, mas você trabalhou hora além do contratual mesmo da substituição e não recebeu, está encampado, seria isso? Desde que se prove, né? Consiga se provar. A documentação que a empresa passou, essa substituição vai ser computado salário de substituído com a diferença de salarial, né? Agora, se essa substituição aconteceu e não tem nada registrado, ela não faz parte do processo, porque aí você teria que discutir a própria substituição. Entendeu? Reforçando aqui, todo o processo tá baseado na documentação dos registros que estão tanto na empresa quanto nas, né, que a empresa tem, que também é do contrato de trabalho, nas carteiras de todo mundo. Se por acaso as coisas foram feitas extra, isso aí não tenha registro, não entra. Aí vai ter que discutir a parte. Uma ação específica. Exatamente. E uma ação específica.
Uma outra situação semelhante também. Como que ficou a questão das horas de quem substituía os editores? Lembrando que vinha 2 ou 3 horas e ficávamos quase 10 na tribuna, além de não ser declarado na carteira. Esse também é um outro ponto complicado. Se não teve nenhum registro na época, a gente tem que abrir um novo processo para garantir isso. O que vai ser Isso. declarado, se, por exemplo, essa pessoa, digamos que ela era um repórter, Sim. e ela substituiu o editor, mas não foi registrado que ela teve essa substituição. O que ela vai receber vai ser como repórter daquelas horas extrapoladas. Né? Exatamente. Se Às tiver, 10 horas. Vai ser computado como repórter, não como editor. Não teve fosse prova editor, não ia que foi receber hora editor. extra. E se for editor, não E ainda recebe tem hora esse ponto, né? Se tiver registrado como editor no tempo aí do coisa, infelizmente, o entendimento que extra. editor é de cargo de confiança e Chefia. não chefia não recebe hora extra. Pessoal, acho que basicamente todas as perguntas que chegaram anteriormente e as que vocês foram compartilhando aí, acho que a gente já respondeu. A gente fica aí à disposição para continuar tirando dúvidas. As dúvidas individuais pode entrar em contato com o sindicato pelo WhatsApp do sindicato, que é o 997. Deixa eu confirmar aqui, que às vezes a memória falha. A gente tem mania de. Nove nove sete cinco nove dois 2699. Vocês podem entrar em contato. É a Rosane que acessa e dá retorno para estar tirando algumas dúvidas individuais. E a gente continua aí acompanhando o processo. E assim que tiver algum desdobramento mais relevante sobre o andamento do processo, depois da audiência que já tá agendada, né, André, do repórter A, se não me engano, não é isso? A gente teve uma A gente, audiência que, por conta das testemunhas que não foram, ela foi adiada. Agora, eu tenho que olhar, vou passar essa informação certinho, mas eu acho que só vai ter audiência quando voltar até audiência presencial, Douglas, porque essa é uma matéria que você precisa estar presente, não dá para você fazer essa audiência. para discutir, né? Mas assim que Exatamente. tiver algum desdobramento maior, a gente faz uma nova live para estar Para deixando atualizar. vocês a par, atualizados, para a gente discutir esse ponto. E os demais pontos que a gente discutiu aqui, que a empresa, tanto quem continua na empresa, quanto quem já saiu, mas que tem algum tipo de prova que consiga para a gente fazer esses processos aí, digamos, paralelo, a gente está à disposição para fazer a discussão e fazer o encaminhamento desses demais processos aí na garantia do direito de vocês. André, eu passo a Lógico. palavra aí para você fazer a finalização. Muito obrigado a todos. Estamos sempre à disposição de vocês. Não é isso. Acho que a informação básica é essa. A ação ela tinha um limite muito definido, porque essa era uma informação que o sindicato entrou a partir da verificação de algumas irregularidades. Não é uma ação para tratar de situação pessoal específica, ela é uma ação geral, genérica. A sentença ela definiu só isso, diferença entre o registro de entrada na catraca e o registro de ponto, de passagem pela catraca e registro de ponto, e qualquer situação individual de pessoas que estão trabalhando, que tenha menos de 5 anos, ou de pessoas que saíram há menos de 2 anos, devem procurar o sindicato para ajuizar as ações individuais para resolver problemas que não estejam dentro do escopo dessa sentença. A gente sabe que a tribuna faz muita... está com problema em relação à hora, exatamente tirando a hora dos trabalhadores, negando o direito ao trabalho de hora extra, mas isso não vai ser resolvido nessa ação aqui, e é fundamental que vocês vão até o sindicato, marquem atendimento para poder resolver essas questões da forma adequada nas ações individuais. Reforçando que a gente está fazendo atendimento presencial ou online, dependendo de cada caso, mas a gente permanece o atendimento para vocês. Um abraço aí a todos, até a próxima. Obrigado, André. Falou, um abraço, Douglas. Até a próxima, gente.
Tchau.